Se você não quer que seu carro seja quebrado por uma marreta ou até cortado com uma serra elétrica, é bom estacionar de maneira correta. Ao redor do mundo tem muita gente maluca e o local onde você para o carro pode determinar se vai ter um prejuízo bem maior que uma simples multa. Conheça as melhores vinganças de estacionamento ruim flagradas pelas câmeras. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não comprou sua carteira de motorista, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Um motorista lá na China simplesmente largou seu carro bem no meio de uma estação de ônibus lotada, atrapalhando a vida de todo mundo. Só que a paciência da galera que administrava as rodovias se esgotou e em vez de só chamar um reboque comum, eles decidiram dar uma lição para que o motorista jamais esqueça. Complicou. Se não fosse gravado, ninguém acreditaria que os próprios funcionários se uniram e colocaram o carro no telhado do local usando um guindaste. Aí é sacanagem mesmo. Imagina a sua cara do dono quando voltou e não viu o veículo, até olhar para cima e perceber que definitivamente não valeu a pena bancar o babaca. Mas o que eu queria saber mesmo é como diabos ele conseguiu tirar o veículo de lá. Esse daí nunca mais estaciona em local proibido. Tem vingança que é capaz de dar PT no veículo, como quase aconteceu com o próximo folgado. Parar em cima da faixa é sacanagem em qualquer país, mas o dono desse Golf na Croácia não imaginaria que pagaria caro por seu vacilo. Meu Deus do céu. Ele deu o azar do seu veículo se encontrar com um demolidor que passava na hora e quis fazer justiça com as próprias mãos, sacando uma marreta e acabando com um carro mal estacionado. Ele estraçalha vidro por vidro, transformando o automóvel no modelo mais arejado e a lataria mais enrugada que maracujá de gaveta. Depois de terminar o seu trabalho, o justiceiro da marreta simplesmente guarda a ferramenta e vai embora. Fica a pergunta, será que o dono do carro finalmente aprendeu a lição? Acho que sim, né? Porque o preju com certeza foi maior do que uma multa. Se lascou, doidinho! Na Rússia, se você pegar um funcionário público num dia ruim, pode dar adeus para o seu carro. Um registro feito em uma cidadezinha mostra o momento em que um caminhão de coleta simplesmente agarra um veículo e coloca na caçamba de lixo, como se ele fosse feito de brinquedo. Jesus, tô vendo pela primeira vez. Segundo moradores locais, o carro estava atrapalhando o acesso de uma das lixeiras do depósito de entulho, impossibilitando o trabalho dos coletores, e por isso ele resolveu punir o motorista ruim dessa forma. Claro que a maioria das pessoas achou que a tal punição foi um pouco severa demais, porque se não fosse esse vídeo, o dono do veículo nunca iria descobrir que seu carro tinha ido parar direto em um lixão. Mas é que lá na Rússia o buraco é mais embaixo. Mais uma prova de que os russos resolvem as situações de uma maneira mais prática é esse vídeo clássico da internet, onde o motorista se irritou com a barbeiragem do outro e simplesmente cortou um pedaço do veículo. Дядя психанул. Порвал как тузик тать. Ave Maria, doido! Acontece que o carro em questão estava tão mal estacionado que praticamente ocupava 2 lugares e como o estacionamento estava lotado, deixou o outro motora enfurecido. Pro azar do barbeiro, ele tinha uma serra que usava em seu trabalho e resolveu a situação rapidamente.
Mano, acho que deve ser mais normal chegar e perceber que seu carro foi roubado do que ver que alguém cortou uma fatia dele para poder estacionar. Se esse maluco não entendeu o recado, nada mais vai funcionar com ele. Mas e aí, será que dá para colar tudo com Super Bonder? Nunca estacione errado perto de uma academia, porque a punição pode ser muito além do que você imagina. Meu Deus. Pelas informações, esses dois carros simplesmente estavam bloqueando uma das duas vias da rua. E aí os três pequeninos resolveram dar uma mãozinha para os motoristas e capotaram carro por carro. Não teve nem chance para os veículos. Eles tombaram as máquinas como se fossem feitas de plástico, deixando de cabeça para baixo no meio do gramado. Eu fico imaginando as teorias que passam na cabeça dos donos quando eles chegam e encontram os poçantes assim. Que rajada de vento foi essa, meu filho? Será que passou um furacão? Lá na Índia é difícil de entender como funcionam as regras de trânsito, já que os registros que vemos de lá são sempre caóticos. Porém, mesmo sem saber diferenciar o certo do errado, em alguns lugares a tolerância para estacionar irregularmente é zero. Os agentes de trânsito locais desenvolveram um método de punição bem severa. Com um dispositivo que parece uma caneta afiada, eles simplesmente chegam e furam na hora os pneus das motos e carros mal estacionados, sem discussão, sem estresse, só o barulhinho do ar indo embora. A ideia não é punir os motoristas com multa em dinheiro, até porque muitos deles nem chegam a pagar. A solução encontrada foi fazer com que eles perdam tempo obrigando-os a parar para consertar o pneu. Eu sei que os borracheiros de lá que gostam dessa medida, né? Mas tomara que o Detran nunca veja esse vídeo. Quem tem garagem em frente de casa sabe que não é raro dar de cara com um automóvel desconhecido parado nela. E o ódio triplica quando você precisa sair e não consegue por conta de algum salafrário. Pois a raiva desse homem aqui chegou no limite. Mazinho, vai! Mete o pé, não dá nem ideia. Dá um abraço, Mazinho. Por que tanta violência? Ele não se aguentou quando viu o carro na frente de casa. Pegou uma pá e partiu para cima do veículo, descontando tudo que estava sentindo na lataria do carro. Algo me diz que pela reação dele, não foi a primeira vez que encontrou esse carrinho preto fechando a sua garagem. E mesmo que ele talvez tenha que pagar por essa vingança, aposto que vai pagar, mas vai pagar com a alma lavada. É difícil de dizer o que está mais errado nesse vídeo. Os carros estacionados numa via expressa, um atrás do outro, o maluco que quer sair com a caminhonete empurrando o carro de trás para o rumo da pista. Oh my God! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele estava fechado e para conseguir sair, simplesmente começou a dar ré, mesmo que a rodovia estivesse movimentada e com vários outros veículos passando naquele instante. Se reparar bem, todos os outros veículos estão na mesma situação que ele. Imagina se todo mundo resolver fazer o mesmo, a pista ia ficar interditada. De qualquer forma, o responsável pelo carro branco não quis tirar antes. Agora vai ser obrigado a fazer alguma coisa, pois seu veículo, que estava atrapalhando uma pessoa, agora está atrapalhando uma cidade inteira. Parar na frente da garagem de alguém já é algo muito errado. Agora imagina se a vaga ainda estiver sinalizada como exclusiva para uma pessoa com deficiência. Sem mais paciência para a situação, o filho de uma senhora decidiu dar um jeito no problema ali na hora.
O cara pegou um travesseiro, colocou entre os carros para reduzir as chances de dano e empurrou até que o espaço fosse 100% liberado. Mas antes que alguém julgue, essa atitude extrema teve um motivo bem sério, porque a vaga era de uso exclusivo de uma senhora de 82 anos com a saúde debilitada, além do motorista sem noção não só ter usado o espaço indevidamente, o cabra ainda fez isso durante uma semana inteira. Cria vergonha na cara, cara. Uma hora as pessoas surtam, né? E vamos combinar que esse daí até que foi bem bonzinho. Como já vimos aqui, a maioria das pessoas com raiva não deixam tão barato. Tem gente que insiste em fazer as coisas erradas e ainda se surpreende quando recebem uma retaliação em troca. Foi o que aconteceu com uma motorista de Belo Horizonte, que deixou o carro bloqueando a garagem de uma casa para ir trabalhar. Só que a família que morava ali não gostou nada. E quando a dona do carro voltou, encontrou o veículo totalmente repaginado com um banho de tinta, 2 pneus murchos e um recadinho no para-brisa, escrito garagem, caso ela não tenha notado que parou na frente de uma, né? A motorista, se sentindo a maior vítima da história, correu para a delegacia para prestar uma queixa, já que apesar da infração dela, o seu patrimônio, foi detonado. O portão da casa tinha placas enormes de proibido estacionar e por isso, depois que a imagem viralizou, a internet se dividiu entre quem estava com a razão nessa confusão, né? Mas e aí, quem é a certa dessa história? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Nem sempre a vingança é feita por querer. Às vezes ela só acontece, né? Principalmente quando você deixa seu carro estacionado de forma irregular, bem em uma esquina com parte dele na calçada. Não tinha nem o que o caminhoneiro fazer. Ele foi devagar, virando com calma, mas não teve jeito. A traseira do caminhão, grande do jeito que é, acertou o carro e foi arrastando sem que o motorista nem percebesse. Olha o desespero do dono, vendo seu poçante sendo levado pela máquina de toneladas, como se fosse um acessório do caminhão. Esse daí nunca mais deixa o seu carro na frente de casa. Um fazendeiro descobriu que algum espertinho transformou sua propriedade em um lixão particular, não só usando o terreno para estacionar irregularmente, mas também despejando 400 pneus velhos por lá. Mas em vez de só reclamar, o homem foi para ação. Ele instalou câmeras, descobriu o endereço do folgado e resolveu devolver tudo que o cara já tinha jogado lá. Fantastic. Ah, miserável. Sim, ele pegou todos os 400 pneus e despejou na porta da casa do sujeito mal educado, mandando toda a bagunça de volta para o remetente. Talvez seja melhor levar a sério as placas de não jogue lixo, tanto quanto as de proibido estacionar. Alguém aqui definitivamente escolheu a casa errada para deixar seu veículo na frente e pagou caro por isso. O dono da residência ficou completamente fora de si quando viu um veículo de um desconhecido ocupando sua entrada, como se fosse a garagem de um shopping. E aí, meu amigo, a paciência foi pro espaço. O cara perdeu a noção, ligou o carro e partiu com tudo pra cima do folgado, batendo repetidas vezes na lateral do veículo invasor, sem dó nem piedade. No fim das contas, os dois acabaram no prejuízo, mas vai que essa situação insana sirva de lição pro espertinho pensar 2 vezes
antes de parar onde não deve. Um justiceiro urbano já estava no limite da paciência com uma vizinha do prédio que teimava em estacionar na vaga dele. E não era uma ou duas vezes, era quase todo dia. Mas antes de partir para algo mais radical, ele resolveu dar um aviso educado. Vai que a motorista simplesmente não sabia, né? Então ele teve uma ideia criativa. Imprimiu várias folhas com um recado bem direto, dizendo que aquela vaga não era dela, e colocou todas no carro como um lembrete carinhoso. Só que não parou por aí, ele ficou de tocaia e acabou flagrando a mulher retirando os papéis um por um, como se nada tivesse acontecido. Será que isso foi o suficiente para refrescar a memória dela ou vai precisar de uma próxima temporada? Talvez de algo mais radical? Bom, quem sabe eu traga a atualização desse caso aí nos próximos vídeos. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Beijo um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.